Muito bem, nós estamos tratando de escatologia bíblica. O que significa escatologia mesmo? O que significa? É um estudo da Bíblia, sim, mas especificamente em que área? Dos fins dos tempos, exatamente, das últimas coisas, tá? A palavra escatologia vem de duas palavras gregas, que é a palavra eschatos e a palavra biblios, né? Biblios não, logia, né? Eschatos significa coisas finais, últimas coisas, e logia é a sabedoria, né? Logia, o estudo. Então, é muito importante a gente poder lembrar que a palavra de Deus, ela traz as coisas para nós que vão acontecer no final. E é muito importante a gente poder tá alerta com respeito a isso. Nós falamos a semana passada que tem muitas pessoas que têm trazido um monte de opções para o fim do mundo. Ou ETs vão invadir a Terra, ou a Terra vai terminar numa catástrofe ecológica, ou de asteroides vindo e se chocando contra a Terra, ou mesmo um apocalipse zumbi, né? Tipo Walking Dead, ou coisa parecida com isso. Mas as pessoas deixam de lado aquilo que é a verdade, que é a palavra de Deus, tá? E a palavra de Deus tem ensinamentos muito claros com respeito aos fins dos tempos, tá? Então hoje nós vamos conversar um pouco mais a respeito disso. Eu vou pedir sua paciência de novo, porque nós vamos para vários textos na Bíblia. Porque é muito mais importante deixar a Bíblia falar do que eu ficar falando aqui na frente. A palavra de Deus, ela vai nos dar essas direções, tá? Vamos ver se o nosso bichinho vai funcionar aqui. Isso. Então esse aqui é a linha de tempo, tá bom? Você que está chegando hoje na igreja, a primeira vez que você está vendo, essa aqui é uma linha de tempo que está colocada aqui, ó. Aqui é quando Cristo morreu. Essa parte aqui é a parte da igreja que nós estamos vivendo. E aqui é onde vai começar a parte que a palavra de Deus chama de últimos tempos, tá? Nós estamos na igreja, o período da igreja, que começa com a morte de Cristo e termina com o quê? Com o arrebatamento da igreja que nós vimos na semana passada. Ué, pastor, nunca ouvi falar disso. Entre no site da nossa igreja, você vai ouvir, tá bom? Lá a mensagem está gravada. Tá? Tem vídeo para você poder assistir também o que a palavra de Deus diz a respeito desse primeiro grande evento que vai começar com o tempo dos fins, que é o arrebatamento da igreja, tá? E aí então nós vamos ter esse período chamado de período da tribulação, que nós vamos começar a conversar sobre esse período agora, que é o período da 70ª semana da profecia de Daniel. Nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso hoje, tá? Deus tratando de novo, o relógio de Deus voltando a tratar de Israel, e ele começa então, ele vai terminar essa profecia com a última semana, a semana da tribulação, tá bom? Mas antes da gente falar, dar continuidade ao nosso estudo, a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo, tá? Para a gente olhar umas profecias que são anteriores a Cristo. E eu vou te explicar já porque nós vamos entrar nelas. São duas profecias que a gente quer falar no livro de Daniel. A profecia do capítulo 2 e a profecia do capítulo 7. São duas profecias que falam a respeito da humanidade, dos impérios que vão surgir na humanidade. Quer ver? Abre a sua Bíblia lá em Daniel, capítulo 2. Daniel capítulo 2, e você vai ver, nós não vamos ler todo o texto por causa do tempo, mas você vai ver ali que existe a profecia relacionada ao sonho que o rei babilônico Nabucodonosor teve. E neste sonho, Daniel depois interpretando,
ele vê uma profecia, ele vê uma estátua grande como aquela ali, e cada parte da estátua, um império que iria dominar o mundo, começando com o próprio império dele, que era o império da Babilônia. Tá bom? Então, essa é a profecia de Daniel. Se você chegar no capítulo 7, você vai ver também uma outra profecia, mas relacionada com o mesmo período, que é a visão dos 4 animais. São animais, vamos dizer assim, diferentes, animais que estavam relacionados diretamente com a profecia, mas que também vão falar a respeito desses 5 impérios que vão dominar a humanidade a partir de Daniel. O que é interessante é que nessas profecias, e depois eu vou pedir para você ler em casa, tá bom? Nós vamos só pegar alguns versículos dela daqui a pouco. Mas o que é interessante para você notar é que para Daniel, tudo isso estava no futuro. A não ser, lógico, ele estava vivendo ali na Babilônia, né? O império de Nabucodonosor, mas praticamente tudo dessa profecia era futuro para Daniel. Mas para nós não. Para nós nem tudo é futuro. Quer ver? Vamos dar uma olhada nisso. Olha, a primeira profecia está relacionada com o império da Babilônia, que começou 626 a.C., pela profecia de Daniel, capítulo 2, é a cabeça de ouro da estátua de Nabucodonosor, e o leão com asas de águia, da profecia do capítulo 7. Relaciona-se com esse reino. Olha só, foi em 605 que Nabucodonosor conquista Jerusalém e leva então Daniel e seus companheiros para a Babilônia, para começar aqueles 70 anos de exílio. Um pouquinho de história para você, tá bom? Termina o Império Babilônico no ano 539, quando eles são conquistados pelo Império Medo-Persa, de Dario, que é, na profecia do capítulo 2, o peito e os braços de prata, ou no capítulo 7, o urso com 3 costelas na boca, referindo-se essas 3 costelas aos povos que eles conquistaram. Tá bom? Depois, esse Império Medo-Persa, assim, foi durante o Império Medo-Persa, pelo rei Artaxerxes I, em 445, que é dada a ordem para a reconstrução de Jerusalém. Essa ordem para nós é muito importante. Por quê? Vamos ver se você lembra. Porque aqui começa a contagem da profecia das 70 semanas, durante o Império Medo-Persa, que termina mais tarde ali no ano 330, quando o Império Grego assume o domínio do mundo, praticamente, que é na profecia o ventre de quadris de bronze ou o leopardo de 4 cabeças e de 4 asas, dizendo a respeito da velocidade como o Império Grego tomou conta do mundo naquela época. Depois do Império Grego vem qual império? O romano, que conquista a Grécia em 63 a.C. Essas são as pernas de ferro da profecia de Daniel 2 e o animal terrível da profecia de Daniel capítulo 7. Esse animal, ele não é descrito como qualquer outro animal. Era um animal terrível, Daniel fala, e ele não relaciona nem com leão, com urso, com leopardo, com nenhum outro, porque era tão diferente, tão fora do comum, com chifres que saíam da sua cabeça. Depois você olha a profecia. E é relacionada diretamente ao Império Romano. E é durante o Império Romano que acontece o quê? A morte de Cristo na cruz, ou também o final da 69ª semana da profecia de Daniel, capítulo 9. Tá? Pastor, não estou entendendo nada desse negócio de profecia. Também está lá no nosso site, tá bom? Olha lá e você vai ver a
a mensagem a respeito da 70ª semana, da profecia das 70 semanas de Daniel. Não dá para a gente explicar aqui agora. O Império Romano, ele terminou no ano 476 depois de Cristo, quando os romanos foram vencidos pelos bárbaros, né? E o império acaba se dissolvendo. E os grandes impérios mundiais acabam nesse momento. Começou com a Babilônia, depois os medos e persas, conquistando praticamente todo mundo, depois os gregos, depois os romanos, que tomaram a maior parte territorial, e aqui os impérios acabam. Só que nas profecias ainda fica faltando um último império. E esse é o império do anticristo. É aqui que a gente quer ficar. Tudo isso aqui até agora foi introdução, tá? Você pensa que está acabando a mensagem? Não, está começando agora. Viu? Aqui é o império do anticristo, que é, na profecia do capítulo 2, os pés de ferro e barro, e na do animal, do capítulo 7, um chifre pequeno que sai desse animal último, que é representado por Roma, e que age com uma insolência muito grande. Obrigado. Dá uma olhada no capítulo 7. Você está comigo aí, Daniel? Versículo 23. Daniel capítulo 7, versículo 23. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará aos pés, e a fará em pedaços. Está falando aqui do Império Romano. Aí ele continua: os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar tempos e leis, os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Mas depois se assentará ao tribunal para lhe tirar o domínio do mundo, para o destruir, e o consumirá até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será reino eterno. E todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui a gente vê a profecia desse último rei, que é o reinado do anticristo. Esse aqui é o que está para a gente no futuro. Você viu que todos os impérios, todas as profecias relacionadas com os outros impérios já aconteceram. E aconteceram, irmãos, à risca da forma como foi profetizado para Daniel. Então a gente pode ter certeza que se essa primeira parte, vamos dizer assim, 60%, 80% da profecia já foi cumprida e cumprida à risca, por que essa última parte não seria também? Entendeu como a Bíblia é atual para a gente? Entendeu como a gente pode confiar realmente na Bíblia? Porque para Daniel era futuro, mas para nós não. Grande parte dessa profecia, ela já aconteceu no passado. O reino do anticristo, a minha pergunta é: quando ele vai começar esse último reino? Quando? No arrebatamento da igreja, que vai durar todo o período da tribulação. E quando chegar no final, o que vai acontecer? Se o meu coisa funcionar aqui, ó. Cristo vai voltar e vai aniquilar com o império do anticristo, como está profetizado aqui no capítulo 7 de Daniel, tá? Então, tudo vai começar com o arrebatamento da igreja. E eu gostaria de falar sobre esse cara hoje, sobre o anticristo. Mas como a Bíblia tem bastante coisa a respeito dele, eu vou pedir sua permissão para a gente dividir em 2 partes. Hoje nós vamos falar sobre ele, sobre a pessoa dele. E na próxima semana, não essa semana, na outra,
nós vamos falar sobre as coisas que ele vai fazer. Tá bom? Então, prestem atenção, porque, como a gente já viu, as coisas estão à porta. E tem muita coisa que a palavra de Deus nos ensina a respeito do anticristo e das coisas que vão acontecer. Tá bom? Estão prontos? Nós vamos falar sobre 4 coisas desse anticristo, tá bom? 4 coisas que estão relacionadas diretamente com ele. Vamos começar sobre a posição do anticristo no mundo. Você está aí comigo no capítulo 7 de Daniel? Olha o versículo 8. Ele diz o seguinte: estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Esse cara vai vir do Império Romano. A primeira coisa que a gente sabe dele é que ele vai ser um líder mundial, vindo desse governo do império. Ele vai vir, note o versículo 24 de Daniel, ele vai vir de uma confederação de 10 chifres. No versículo 24 diz assim, de 10 nações, né? Os 10 chifres correspondem a 10 reis, ou nações, né? Que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente do primeiro, e abaterá a 3 reis. Eu não sei como é que vai acontecer, mas esse cara vai vir dessa Roma ressurreta, vai vir desse povo que feriu Jerusalém. Se você olhar no capítulo 9, versículo 26, fala que ele vai vir daqueles que foram contra Jerusalém, que é o mesmo quarto animal que é Roma. Como é que a gente pode saber? Ele vai vir provavelmente de um país que fez parte do Império Romano. Vai abater 3 nações, ou 3 líderes, para que ele possa assumir essa posição. Mas o que a gente sabe é que ele vai ter poder governamental. Ele vai fazer aliança com várias nações. Olha capítulo 9, versículo 27, dentro da profecia das 70 semanas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício. Ele vai ter poder de governar. Note o versículo 25 do capítulo 7. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos e cuidará em mudar tempos e a lei. O que ele está falando aqui é que ele vai ter poder até para mudar datas comemorativas. Ele vai ter poder para mexer com a lei do mundo. E ele vai fazer isso, tudo isso, no começo da tribulação, onde vai haver uma paz ilusória. Vai acontecer essa paz. Ele será alguém que vai ser contra os cristãos. Dá uma olhada aqui, ó. E os santos lhe serão entregues nas mãos. Ele vai ser anticristão, vai mudar leis. E aí ele vai querer domínio até religioso na segunda parte da tribulação. Nós vamos ver na próxima mensagem que ele vai querer adoração para si mesmo. Até esse tipo de domínio ele vai ter. E ele também é o cavaleiro branco da profecia dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Quer ver? Vai lá para Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6, versículo 2. Ele tem algumas características interessantes que nós já vimos aqui, ó. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco. E foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Esse cavaleiro do Apocalipse, ele tem um arco, mas sem flecha, você notou? Não fala da flecha ali, só o arco. Mostra a autoridade dele, mesmo que a princípio sem violência. A princípio, porque depois ele vai virar violento, tá? Mas ele vai ter uma lábia que ele vai conseguir passar nas pessoas e as pessoas vão acreditar nele. Ele vai ser alguém que vai ganhar a confiança das pessoas para depois traí-las no final. E note que fala também da coroa.
ele vai ser alguém que foi lhe dada uma coroa, ele saiu vencendo e para vencer, que é um sinal do triunfo dele. Ele vai ser vitorioso mesmo na primeira parte da tribulação. Na primeira parte da tribulação. Então o anticristo, qual é a posição dele? Vai ser um líder mundial. Talvez até já esteja por aí, despontando. Mas ele vai ser alguém que vai voltar a fazer, a construir um império mundial como os outros já tiveram também. Tá bom? Outra coisa que a gente vai saber dele é o caráter dele. Dá uma olhada em 2 Tessalonicenses capítulo 2. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Você está notando o que é interessante aqui? A gente está falando a respeito do anticristo e indo para vários textos em vários lugares na Bíblia. Porque a Bíblia fala dessa situação do final dos tempos em muitos lugares. E cada uma traz uma característica diferente. Aqui então o apóstolo Paulo fala para a gente a partir do versículo 3, como é que ele vai ser. Vamos dar uma olhada. Primeiro, ele é chamado aqui de homem da iniquidade. Está comigo aí? 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Diz assim: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Esse carinha vai ser bonzinho ou não? Se é cabra da iniquidade, está indo para o mal. Também ele é chamado de filho da perdição. Quem foi um outro que foi chamado de filho da perdição? Você lembra? Judas Iscariotes. Judas Iscariotes. Olha só, é esse mesmo nível de padrão que ele está tendo. No versículo 8, dá uma olhada, ele é chamado de iníquo. Olha só, versículo 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca. Então note o caráter dele, é um caráter bem comprometido. No versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama de Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Nós vamos falar sobre isso na próxima, tá bom? Mas olha, esse é um cara que ele é contra Deus, e não só o Deus Supremo, mas qualquer um que afronte ele como Deus. Também, a gente vê no versículo 9, que ele vai ter autoridade direta de quem? Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Lembra que Satanás, ele é o pai da mentira. E tudo que esse anticristo vai fazer, vai estar baseado também na mentira. Vai ter como base a mentira. Ele vai ter truques que ele vai poder fazer para que as pessoas possam ser enganadas por ele. E por último aqui, o seu prestígio será conquistado com essa mentira. Dá uma olhada a partir do versículo 9, quando diz que ele vai ter o poder de Satanás com sinais e prodígios de mentira, com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Essas pessoas que amam a injustiça, que amam o erro, que gostam de viver sem Deus na sua vida, vão seguir esse cara de uma forma muito clara, muito objetiva. Por quê? Porque ele vai oferecer isso para as pessoas. Todo o engano da mentira vai ser oferecido para ele. Ele vai poder fazer sinais. Sinais aqui são o quê? Milagres. Vamos fazer um parênteses aqui, né? Milagre, milagre, milagre mesmo. Quem é que pode fazer? Só Deus. Mais alguém? Não. Então, o que ele vai fazer são milagres, mas baseados no quê? Na mentira, no engano. Entendeu? Então, olha o caráter dele. Dá para confiar num cara desse? Esse vai ser aquele que vai ser o governante mundial. Tá bom? Governante mundial. Tá bom?
Quando ele vai aparecer? Como vai ser o aparecimento do anticristo? Primeira coisa, vamos lá, olha no versículo 6 desse nosso mesmo texto. Versículo 6. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Olha, o que a gente pode ver desses versículos também é que ele só vai aparecer quando o que o detém for retirado. Você sabe o que é que detém o aparecimento do anticristo agora? Nós. A igreja. A gente olhando para todas essas profecias, a gente só pode chegar a uma conclusão. O Espírito Santo precisa ser retirado da terra para que essa profecia possa se cumprir. Retirado no sentido de habitação, tá? O Espírito Santo sempre vai atuar na terra, sempre como desde o início atuou. Desde antes da criação de Adão até o final, até novos céus e nova terra, o Espírito Santo vai estar atuando na terra. Mas agora, no período da igreja, é diferente, tá bom? Eu posso depois mostrar para vocês, a gente pode entrar em detalhes numa outra mensagem. Mas durante o período do Antigo Testamento, o Espírito Santo ele vinha e fazia a obra de Deus, capacitava determinadas pessoas, como Davi mesmo falava que que o Espírito Santo veio habitar nele, veio a enchê-lo, né, para que executasse determinadas obras, e depois o Espírito Santo saía para que eles pudessem dar continuidade às coisas. Havia mais uma necessidade, lembra de Sansão, quando ele precisou quebrar aquelas colunas do templo lá daquele Deus, o Espírito Santo entrou nele, ele quebrou as colunas e morreu. O Espírito Santo sai. No Velho Testamento é assim. Lembra também que na tribulação é um pedaço do Velho Testamento. É como se o Velho Testamento tivesse continuado, porque é a última semana da profecia que está incluída do Velho Testamento. Mas no que diz respeito à igreja, esse período intermediário entre a cruz de Cristo e o arrebatamento, a palavra de Deus diz, o próprio Senhor Jesus Cristo nos promete que o Espírito Santo vem habitar na gente. Sabe qual é a diferença? Ele não vai embora. Quando você aceita Cristo como Salvador, o Espírito Santo vem e habita dentro de você. Naquele dia, naquela hora que você falou para ele entrar no seu coração, o Espírito Santo entrou em você. E sabe quando ele vai sair? Nunca. Nunca mais. Quando a gente for arrebatado, nós fomos levar junto com a gente quem? O Espírito Santo. Ele vai continuar atuando? Sim, de forma mais agora pontual. Mas não como ele atua agora na igreja. E se você olhar em Gênesis capítulo 6, versículo 3, Deus prometeu retirar a atuação do Espírito Santo em algumas ocasiões. Olha lá depois em Gênesis capítulo 6, versículo 3. E o Espírito Santo é aquele que habita na gente. Por isso, quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo que detém o anticristo vai liberar para que ele possa aparecer e dominar a terra. No versículo 7, inclusive, fala o mistério da iniquidade. Dá uma olhada lá. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Ou seja, ele está pronto. Ele está pronto. Só está esperando o arrebatamento para poder então entrar em ação, para poder entrar em operação. Agora, você pode chegar para mim e falar assim, mas pastor, Satanás sabe quando o arrebatamento vai acontecer para o anticristo poder estar ali já preparado para assumir? Não, ele não sabe. Quem é que sabe quando o arrebatamento vai acontecer? Só Deus o Pai. Então como é que Satanás vai fazer? De repente acontece o arrebatamento, e como é que ele vai colocar um cara lá na frente? Gente, Satanás ele é astuto. Ele sabe a escatologia melhor do que a gente. Mas ele não sabe quando Cristo vai voltar.
Então, ele tem já alguém preparado. Eu creio que em todas as épocas da humanidade, Satanás já tinha um anticristo preparado para assumir caso o arrebatamento acontecesse. E quem é o anticristo que o diabo vai colocar se o arrebatamento acontecer hoje? Quem é? Não fala nada. Tudo que você falar a partir de agora vai ser especulação. Tá bom? A gente não sabe também. A gente não sabe. A gente não sabe quem é. A gente não sabe como isso vai acontecer de verdade. Mas a gente já sabe que ele está por aí. Um líder mundial, ele não se forma da noite para o dia. Concorda comigo? Um Zé Ninguém não vai ser líder mundial a partir do arrebatamento da igreja. Ele tem que estar aí já, pronto, preparado para assumir, para dar as explicações necessárias quando o arrebatamento acontecer. Ele está aí, ele já está pronto. Satanás não perde tempo, a gente perde tempo. Satanás não. A gente perde tempo vendo pessoas indo para o inferno. Satanás não perde não. Ele está pronto para agir. Tá bom? Por último, quem é esse cara? Qual vai ser a identidade dele? Primeiro também, mesmo esses mesmos versículos de 2 Tessalonicenses nos falam que ninguém sabe quem ele é. Tá bom? Mas o que a gente sabe? Dá uma olhada no versículo 8. Diz assim: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o quê? O sopro da sua boca, e destruirá pela manifestação da sua vinda. Uma das coisas que a gente sabe, gente, é que esse anticristo não é nada mais, nada menos do que um homem. Uma criatura de Deus. Tá? Ele vai ser um homem como qualquer um de nós. Propensos a qualquer tipo de morte, tá? Qualquer tipo de situação da vida. Inclusive, vou adiantar um pouquinho para vocês, ele vai ser ferido de morte de uma forma muito brutal. A gente não sabe exatamente como. E ele vai sobreviver. E eles vão usar isso, a sobrevivência desse cara, para dizer que ele tem poder divino. Aguardem as cenas dos próximos capítulos, tá? Nós vamos falar sobre a atuação dele mais tarde. O que a gente sabe é que ele é uma criatura. E uma outra coisa muito importante que a gente sabe é que ele vai ser aniquilado por Cristo com o sopro da sua boca. Dá uma olhada lá no capítulo 19. Aqui tá nesse versículo 8, você viu, né? Que está escrito aqui, né? Que Jesus o matará com o sopro da sua boca. Mas dá uma olhada no capítulo 19, que conta lá em Apocalipse, essa cena, descreve para a gente essa cena da volta de Cristo. Dá uma olhada ali no versículo 19 do capítulo 19 de Apocalipse. E vi a besta e os reis da terra. Está comigo lá? Besta é o anticristo, viu? No livro de Apocalipse ele é chamado de a besta, tá? Eu vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Quem é que estava montado no cavalo? Jesus. Depois você lê no começo do capítulo, está tudo lá, tá bom? Ele montou os exércitos para guerrear contra Cristo. Versículo 20. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois, notem, foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os dois foram jogados vivos, a besta, o anticristo, foi jogado vivo dentro do lago de fogo, que a palavra de Deus diz é a segunda morte. É a segunda morte. Então notem, esse cara ele vai ser aniquilado simplesmente pela palavra de Cristo.
Você viu aqui nesse texto que ele não fala nada de guerra. Ele fala que ele se armou contra Jesus, contra o exército de Jesus, mas não fala nada de batalha. Notou? Sabe por quê? Porque quando Jesus via aquele exército daquele império tão grande que ele conseguiu construir, ele vai fazer assim. E o bichinho vai correr para dentro do lago de fogo. Que tipo de poder esse cara tem contra o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores? Ele não tem nenhum. Ele vai ser um homem que vai passar toda a eternidade no inferno, porque ele foi contra o Altíssimo. Então, gente, vocês estão vendo? Opa, deixa eu ir para frente. Tem essa figurinha aqui que eu achei legal. Ele sendo lançado no inferno, no lago de fogo. Tem que mostrar as figurinhas também, né? Porque deu trabalho para achar essa figurinha. Então esse é o cara, esse é o anticristo. A posição dele do mundo como um líder mundial, o seu caráter mal, completamente mal, filho da perdição. A gente não sabe quando ele vai vir, mas ele vai aparecer já quando o arrebatamento acontecer, e ele vai ser simplesmente lançado no lago de fogo e enxofre. Essa é a primeira parte da nossa mensagem sobre o anticristo, sobre quem ele é. O que a gente precisa entender com tudo isso é que tudo está muito bem preparado. Olha, você está preparado para que essas coisas comecem a acontecer? Porque o diabo está. Tudo que a gente falou agora, eu sei que são vários detalhes e a gente não entrou em muitos textos por serem técnicos, mas o que eu quero lhe chamar a atenção, se você não entendeu nada do que eu falei hoje, pensa numa coisa: o diabo está muito bem preparado para a volta de Cristo. Ele está muito bem preparado para fazer com que tudo aquilo que está predito na palavra de Deus com respeito ao poder dele aconteça. E Deus, na sua infinita misericórdia, no amor que ele tem pela gente, não deixou a gente ficar no escuro. Ele fez com que a gente entendesse o que está acontecendo também, através da palavra dele. Ele registrou para a gente as coisas que vão acontecer, para que a gente possa ficar ressabiado também e nos preparar. Você está preparado? Você está preparado para o arrebatamento da igreja? Você está preparado para que quando todas essas coisas aconteçam, você fique bem, você fique do lado de Cristo e não tenha que se subjugar a um cara desse? Você está preparado para isso? Porque a palavra de Deus, ela é muito clara. Ela já teve um monte de profecias que foram cumpridas. Todas essas outras aqui vão ser cumpridas à risca também. E olha que a gente tem bem mais detalhes do que Daniel tinha. Que Deus abençoe a gente a estar preparado para nos encontrar com o Senhor. Vamos abaixar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos e vamos orar a Deus. Senhor, nós agradecemos o Senhor, porque o Senhor é quem nos revela todas essas coisas de uma maneira que o Senhor não precisava ter feito, mas o Senhor fez por amor da gente. Então, Senhor Deus, não deixa a gente ficar negligente. Não deixa a gente ficar alheio a tudo isso que o Senhor já nos mostrou. E que a gente sabe que é o nosso futuro. Então, Senhor Deus, nos ajuda a entender, e não só a entender as tuas profecias, mas aplicá-las na vida da gente. Que a gente possa, Senhor Deus, hoje estar preparado diante do Senhor.
Eu vou terminar essa oração, mas, por favor, não levante a sua cabeça. Eu quero incluir você na minha oração. Se você está aqui hoje e diz, pastor, eu não estou preparado. Eu tenho certeza que eu não estou preparado. Eu não entreguei minha vida a Cristo ainda. Se tudo isso começar a acontecer, eu não sei se eu vou com Cristo. É bem capaz que eu fique por aqui e tenha que sofrer na mão desse cara. E eu não quero isso. Eu quero entregar minha vida a Jesus hoje. Eu quero que Ele entre no meu coração, limpe os meus pecados, que Ele seja o meu Salvador. Eu quero crer nele e só nele para a minha salvação. Eu quero que Ele seja o meu Salvador, para que quando Ele vier, eu possa ter a alegria de ir com Ele e não sofrer todas essas coisas que a palavra de Deus me ensina. Se esse é o seu desejo, se você sabe que você não está preparado e quer entregar a sua vida a Cristo hoje, eu vou pedir para você levantar uma das suas mãos e depois eu vou pedir para alguém orar com você, para explicar para você e poder, como você pode entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo com uma simples oração, falando para Ele entrar no seu coração, tá bom? Esse é o seu desejo? Levanta a sua mão. Pastor, eu quero entregar minha vida a Cristo hoje. Obrigado, pode abaixar, estou vendo a sua mão. Mais alguém? Mais alguém? Eu entendi, eu não estou preparado. Eu preciso estar preparado para me encontrar com Cristo. Eu quero estar junto com a igreja que vai ser arrebatada. Não quero passar por essas coisas. Há mais alguém? Senhor Deus, nós louvamos o Senhor por essa mão levantada, por esta pessoa que quer entregar a sua vida ao Senhor hoje. Eu peço, Senhor Deus, a tua sabedoria, o teu entendimento, e que ela possa, Senhor Deus, sentir a tua paz. Quando o Senhor entra no seu coração, limpa os seus pecados e transforma a sua vida. Obrigado, Pai, porque o Senhor trouxe salvação a essa casa hoje. Abençoa, Senhor Deus, o restante do nosso culto. E que nós possamos, Senhor Deus, estar preparados para nos encontrar contigo. Peço em nome de Jesus. Amém.